Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta Amém. manhã para mais uma vez nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical, né? E é motivo de alegria nós podermos celebrar ao nosso Deus e engrandecermos o santo nome dele. Então nós hoje vamos estudar no livro de Tiago sobre provação e tentação. Quando a gente passa na prova, o que é ser provado por Deus, e quando a gente é tentado, né? Quando somos tentados. E nós vamos orar. Em seguida, o diácono Aderval vai fazer o louvor, né, do cantor cristão. Mas nós estamos deveras alegres, porque nós temos essa manhã para adorar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor e engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Amém, Amém? Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, eterno Amém. Pai, louvado Glória a seja Deus. o teu Glória, santo e glória excelso a nome. Deus. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua santa e Obrigado, maravilhosa Senhor. presença. Obrigado, Senhor. É motivo de gratidão da minha Obrigado, parte e meu da vida do Deus, teu por estar servo, aqui, Senhor. por essa manhã, por esse privilégio que nós Aleluia. temos, Amém, como Jesus. servos teus, filhos teus, Obrigado, diante Deus, da tua por esta presença, manhã aprendemos que da nos tua concede. santa escritura. É a tua palavra, ela é viva, Glória, glória ela é a Deus. eficaz, É verdade. ela é poderosa, transformadora, traz alimento espiritual para nossas vidas. Amém. Então, Jesus. Senhor, tu Amém. esteja despertando a Toma cada a um de nossa nós, direção nesta para que manhã. nós possamos fazer mais Toma e a melhor frente desta live, para a da glória escola do teu bíblica nome dominical, santo. Senhor. Te pedimos uma bênção Abençoa especial teus sobre a filhos, vida daqueles que estão diácono da enfermos, igreja, aqueles os que estão diaconisas, as passando mulheres pelas guerreiras, enfermidades os da jovens, Covid. os homens, Deus, aqueles que as estão crianças, passando os por tantos adolescentes, problemas. para Mas que tu és o médico dos cultue a Deus nesta médicos, manhã na escola Senhor, bíblica por dominical. excelência. Abençoe, dê Nós saúde àqueles que apresentamos estão doentes, todo o dê departamento, paz àqueles que estão em tristes, especial as crianças, onde dê nós ânimo, dê comemoramos alegria, o dê Dia das força do Crianças, céu. devido ao processo que Aleluia. temos passado na nossa nação e que tem sido uma Aleluia. crise Glória a mundialmente Deus. falando, Louvado seja Senhor, o teu nome, porque Senhor. o mundo tem passado por essa crise, mas tu Aleluia. continua sendo o Glória a Senhor Deus. do Senhor, Aleluia. Rei dos reis, Senhor da Glória a glória. Deus. E nós Glória a estamos Deus. diante de ti, diante da tua presença, para agradecer a ti. Por Amém, tu ter Jesus. enviado o teu Amém, Filho amado Jesus. Amém. para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém, Jesus. A nossa palavra nesta manhã é de gratidão. Glória a Deus. Gratidão a ti, Senhor. Porque quando nós olhamos para o sentido da cruz, Senhor, parecia para nós uma loucura, É verdade, Deus. mas Mas foi teu filho. é a que nos salvou. salvação para aqueles que Através creem. daquela cruz. E nós cremos, Aquela cruz Senhor, do Calvário. Teu filho ali nesse morreu. momento que por teu nossa filho vida. enfrentou. Sofreu as dores, a humilhação. Foi difícil para o teu Sofreu, filho, Senhor, ali. mas, por Senhor, amor a cada um de nós. ele E é por isso conquistou. que nós estamos O aqui. brado dele foi o brado Através de do teu vitória, Filho amado Senhor. Jesus Cristo. Então nós, diante da Teu tua santo presença, Filho, que está agradecemos à o tua teu santo direita, nome. Deus, intercedendo E por agradecemos nós. por esse momento que nós podemos Obrigado, estar diante Senhor, de obrigado, ti, obrigado, Deus. diante da tua presença, porque nós Glória já a sentimos Jesus. a tua presença Glória, nesse lugar. glória, glória a Jesus. A tua palavra diz que onde dois ou Glória a três Jesus. estiver reunido no teu Glória, santo glória, nome, glória a Senhor, Jesus. tu estás presente. Glória a Deus. E nós cremos Glória nessa ao presença Espírito Santo de maravilhosa, Deus. Senhor, sobre este Abençoe, Deus, a lugar, escola bíblica sobre dominical. nossas vidas. Nos Desperta dê o nossas sol, vidas, o nos teu dê povo, sabedoria teus e filhos que estão aqui na direcionamento, terra, para te segundo adorar, a tua para te infinita servir, graça, Deus, a tua bondade e para o teu louvar o poder. teu nome, Senhor. Ai, nós te louvamos por tudo. Em nome Nós de agradecemos Jesus. a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O diácono Aderval vai A louvar ao paz do Senhor. Senhor, igreja, amém. Deus abençoe. Deus dê um dia de paz, um dia de vitória a cada um de nós, né? Que possamos estar na presença de Deus, adorando ao nosso Deus todos os dias, né, irmãos? Nós temos que adorar a Deus todos os momentos da nossa vida, né? No ônibus, em casa, no carro, você tem essa oportunidade de falar com Deus, né? De louvar o nome do Senhor, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é o seu Deus, que Ele é a sua salvação, porque Ele é a nossa esperança,
Ele é a nossa paz verdadeira, né? O mundo oferece uma paz, mas não é essa paz que você tem, que nós temos, que foi o Senhor Deus que nos concedeu. A graça do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe, tome a sua direção neste dia. Que Deus tome a nossa frente em tudo que vai acontecer aqui, seja para a glória do nome do Senhor. Que Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Vamos começar, né? Já oramos. Vamos ler, cantar um hino, né? Que é um hino muito bonito. É o 328, nosso cantor cristão. Sossegai, né? 328. Esse hino você vai abrir sua boca e vai louvar o Senhor. E Deus vai te dar paz, né? Vai te dar tranquilidade, vai te dar sossego através da letra desse hino. Amém? O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja encapelado o mal, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De onda do mal que me cobrem, que me fará sair. Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas do mar ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai,
convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. Houve uma zoadinha porque tá passando aí uma carreata de político, né, irmão? Estamos vivendo uma época de políticas, de comícios, né? Os homens querendo lutar um contra os outros para alcançar o poder. Mas o importante é que nós estamos aqui fazendo o trabalho do Senhor, né, irmãos? Com essa responsabilidade de fazer a escola bíblica dominical neste domingo. Paz, Senhor, a todos, Amém. né, que estão saudando, paz, Senhor. Abençoados por Deus, né? Como a pastora disse, né? A todos que estão participando, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Vamos ler o texto da Bíblia que se encontra em Tiago, né? O livro de Tiago fica no Novo Testamento, lá próximo de Hebreus, né? Pertinho de Pedro, ó, pertinho de Pedro, depois de Hebreus. Aí vem 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, Tito e Hebreus. Filemon e Hebreus. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. E Tiago é o livro, é o capítulo que nós vamos ler, né? Que se encontra texto básico, Tiago 1, do versículo 12 ao verso 15. A origem do pecado. Tem como título A origem do pecado. Vamos ler o versículo 12 ao versículo 15. Que diz assim, amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Né, irmãos? Então a gente vê aqui que ser tentado, né, não é pecado. O pecado é você pecar, é você perder a tentação, é você gerar o pecado, entendeu? Você pode ser tentado e você pode vencer a tentação, como o Tiago diz, né, irmãos? Mas se você der a luz ao pecado, você pecou, né? Você gerou o pecado. E aí você vai sofrer as consequências com Deus. Porque Deus, ele não se agrada do pecado. E nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. E como servo de Deus, nós temos que vencer o pecado. E como diácono Aderval, nós vamos vencer o pecado? Através das nossas orações, do nosso jejum, né? E sempre está vigiando, né? Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né, irmãos? Então nós vamos ver mais adiante, né, uma história de Davi, né, e outras mais, porque deu lugar ao pecado. Amém? Então nós vemos aqui, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Nós somos provados, irmãos. Todo o cristão, ele é provado.
E nós temos que suportar essa provação. De toda forma, de toda maneira, você tem que suportar, né? Com perseverança, né? Para que não dê a luz ao pecado. Amém? Vamos para a nossa lição, que vamos ler aqui, o prêmio da perseverança na provação, né? Tiago emprega o mesmo termo usado nas bem-aventuranças do chamado Sermão do Monte, para passar a ideia de felicidade resultante de uma fé aprovada. Resultante, porque, deixa eu ler aqui, resultante, desculpa, de uma fé aprovada após a passagem do período da turbulência, né? O que é esse período da turbulência, né, irmão? É aquele momento, aquele período que você está sendo provado por Deus, né? Que você está sendo provado, que você está passando no deserto, né? Você está passando nessa turbulência. É como um avião, né? Quando ele está passando naquelas nuvens pesadas, né? E a turbulência, que é aquela máquina lá em cima, ele fica descendo e subindo, às vezes fica a vertical assim, e os passageiros com medo de acontecer alguma coisa ruim, né? Existe turbulência maneira, existe aquelas turbulência pesada que deixa o avião a ponto mesmo de cair, e há aquele medo. Então, existe. Mesma coisa no navio, né? Quando vem as altas ondas, aí o navio vai, balança demais, quem está dentro acha que ele vai naufragar, muitos sentem enjoo ali dentro, fica enjoado de tanto abalo que tem, que dá enjoo. Aí a pastora já viajou no navio, não tenho coragem não. Mas acontece. Então a mesma coisa é quando a gente está passando na prova. Aí está falando sobre provação, ser provado. E tem gente que procura aprovação e diz que foi Deus que colocou na provação. Não. Deus prova. Todos nós, novo na fé, antigo na fé, pastor, membro, diácono, adolescente, missionário, todos somos provados. Mas ele diz que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós suportamos. Ser suporte, nós já sabemos. É a mesma coisa de ser uma coluna. Uma coluna suporta a estrutura daquilo que foi erguido sobre ela. Então, ela é um suporte. Então, nós temos que suportar, enquanto nós estivermos aqui, as tentações. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Então, nós estamos passando na luta e temos que suportar justamente essas tentações que vêm para todos nós, todos os dias, né? Todos os dias. É como o cantor Tades já dizia, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas o que é que nós temos que escolher? A palavra de Deus, escolher Deus. Se nós estamos na palavra, escolhemos a palavra, então nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Então nós não vamos sentir falta dessas coisas que o mundo está oferecendo. Então se alguém quer uma tatuagem e arruma um pretexto para ir perguntar a um pastor, um líder, ou mesmo assim vai fazer a tatuagem e se questiona se é pecado ou não, então a pessoa já está, vamos dizer, vivendo uma tentação e ao mesmo tempo no pecado. Se para ela é pecado e ela faz aquele ato, eu dei o exemplo de tatuagem, porque foi o que veio na mente, mas tem outras coisas que a pessoa também faz, né? É a bebida, é o cigarro, é a droga, é a prostituição, que a pessoa vai e faz, dizendo, se eu fizer isso eu não vou estar errando não. Mas vai ler a palavra e na palavra você vai descobrir o que é realmente pecado, né? Viver cheio de tentação, nós vamos estar a todo momento. Todo momento nós vamos ter a tentação. Aí o autor diz assim, bem-aventurado.
Bem-aventurado significa feliz, né? O Salmo 1 também começa assim: bem-aventurado o homem que não anda, completo, diácono. Segundo os conselhos dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, Seu prazer está na lei do Senhor. então, bem-aventurado é o homem. Então, tanto no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus fala ali no Monte das Bem-aventuranças, como no capítulo 1 do Salmo, né? O Salmo não é, Salmo primeiro. é o Salmo primeiro. Então, Salmo de né, número não é, primeiro. Não é não capítulo, é capítulo, é número. Então, o Salmo de número 1, ele vai dizer o quê? Que bem-aventurado é aquele que está de acordo com a vontade de Deus, obedecendo. Então, as referências nós já temos. Aí eu volto a palavra ao diácono Leval. Então a gente vê, como a gente falou, na turbulência, né, irmão? No período da tentação, no período da provação. Eu me lembrei lá de Jonas, capítulo 1, verso 12 e 13, quando aqueles marinheiros estavam naquele navio e Jonas lá no navio, né? Lá no porão do navio se escondeu e o navio a ponto de naufragar. A pastora falou no navio no mar, né? E o navio estava a ponto de submergir, né? De afundar, né? E o que acontece? Aqueles marinheiros ficaram loucos, doidos, sem saber o que fazer, o porquê. Naquela época, aquele motivo daquele mar tá daquele jeito, que eles eram experientes Bravo, né? Bravo. em alto mar, né? E para eles não era para aquele acontecer aquilo, mas estava acontecendo. Por quê? Porque alguma coisa estava envolvendo acontecer o mar, aquela tempestade no mar, e era exatamente um homem, né? Um homem. Jonas colocou aqueles homens em lutas, em dificuldade. E eles, foi o que eles fizeram. Eles não pararam, eles procuraram saber o porquê estavam acontecendo, até encontrar o motivo, né? Eles ficaram com medo, e foi que a Bíblia nos ensina que eles começaram a pedir a seus deuses, né? Para que aquela tempestade cessasse. E quando ele encontrou Jonas, entrevistou Jonas, e Jonas disse que o motivo daquela tempestade era ele, né? E ele pediu para Jonas rogar a seu Deus, né? Para que parasse aquilo ali. E na verdade, aqueles marinheiros, eles foram mais fiéis a Deus do que o próprio Jonas. E depois que eles lançaram Jonas no mar, aquela tempestade cessou. E eles ficaram em paz, né, irmãos? Então, nós que somos servos de Deus, quando entramos nessa luta, nessa turbulência, né? Nessa luta espiritual no deserto, Tiago está nos ensinando a gente ser feliz, bem-aventurado, ser feliz, né? Como a pastora disse, nas lutas, né? Nas aprovações, né? Porque quando a gente suporta com a perseverança, nós vamos receber o quê? A coroa, né? A coroa da vida. Esse é o prêmio, né? É o prêmio que nós recebemos. A gente vê que há esportes por aí, né? Que a pessoa vai disputar e só um pode receber a taça. Só um pode ser premiado em primeiro lugar. Mas com Deus não. Todos vai receber a coroa da vida. Vai receber a bênção de Deus, a coroa que Deus tem preparado para cada um. Não só é um, é todos, né? Então, somos felizes por isso. Quando vem a luta, irmão, saiba que é Deus provando você. E o seu dever é orar, é amar, é perdoar, né? É orar, é jejuar, estar sempre na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, abrindo o seu inário, ou sua harpa cristã, ou seu cantor cristão, e louvando a Deus, ou abrindo a sua boca e fazer sua adoração a Deus na luta, na provação, né? Lembra ali de Paulo e Silas, quando estava no cárcere ali, acorrentado, preso, né? Naquela situação, mas eles abriram a sua boca e louvaram a Deus, né? E o Senhor, eles foram visitados pelo Senhor, né?
O Espírito Santo habitou ali entre eles ali e aconteceu um sobrenatural. Por quê? Porque eles estavam na provação, estavam passando na turbulência, amarrados, acorrentados, sei lá como estavam, mas eles estavam presos, mas eles estavam adorando a Deus. Eles estavam adorando a Deus. E muitas vezes, irmão, você nem está acorrentado, você nem está amarrado, você nem está num calabouço, você não está preso, mas você não está adorando a Deus. E é por isso que nós temos que passar por situações para aprendermos a adorar a Deus, para aprendermos a servir ao Senhor. Porque Deus é misericordioso conosco. Você vai ver lá na frente um motivo, né, de Davi, né, com Betseba, né? Aí o que acontece ali? Urias, o esposo de Betseba, e o filho de Davi com Betseba, quem pagaram o preço? Eles pagaram o preço, mas quem pagou o preço maior foi Urias, e a criança que morreu, perdeu a vida, por causa do pecado dos dois. Muitas vezes, irmãos, Deus tira aquela coisa mais preciosa da nossa vida, por causa da nossa desobediência com Deus. Isso é sério, viu, irmãos? Isso é sério, né? A gente comete o pecado e quem vai pagar é aquele que nós mais amamos. Entendeu? Você vê Davi e Betseba. Quem morreu? O marido de Betseba, Urias, e os filhos, e o filho de Davi com Betseba. A criança morreu por causa do pecado. Porque ali, aquela tentação que houve em Davi, ele cedeu, gerou a tentação ali, e gerou pecado, e a criança morreu e Urias morreu. Urias, coitado, morreu inocentemente. A criança também, né? Então a gente vê o resultado do pecado. Por causa da nossa desobediência, por causa dos nossos erros, Deus tira aquilo que mais nós amamos. Então é preciso a gente se despertar para isso. Não é verdade? É preciso a gente se despertar. Aí o que acontece aqui? Nós paramos aqui, né? É o prêmio de quem venceu na corrida da vida. Passar a ideia de felicidade resultante de uma fé aprovada após a passagem do período da turbulência é um prêmio de quem venceu na corrida da vida e suportou com paciência a longa travessia do deserto. Né? É o que nós falamos, né, irmãos? A longa travessia no deserto. Hebreus 11, 36 e 40. Jesus lembrou aos discípulos o aspecto futuro do prêmio pela renúncia de tudo nesta vida. E Paulo menciona o que Deus reserva para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, 9. Então, irmãos, muitas vezes é importante a gente saber que Deus não está se preocupando com as coisas materiais aqui na terra da gente possuir, não. Eu sempre digo isso. O que Deus está se preocupando é com a sua vida espiritual. Ele diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas está havendo uma coisa ao contrário. O povo está buscando primeiro as coisas materiais e muita gente estão indo para as igrejas atrás das prosperidades, que isso já vem acontecendo há muitos anos, né? De que o próprio Deus, quer dizer, está dando prioridade, primeiro lugar, às coisas materiais, os valores materiais, né? Que inclui também a saúde, a casa, o carro novo, um bom emprego, uma boa posição, uma boa promoção. Quer dizer, e Deus? Onde Deus vai ficar? Que a Bíblia nos ensina que a prioridade é para Ele. A prioridade é para o Senhor. Olha, eu e a minha esposa, a pastora Jussônia, mas Deus está dizendo assim, olha, que eu tenho que amar primeiro o meu Deus.
Depois eu amo ela. Mas em primeiro lugar é Deus. Tá vendo, irmã? Tá vendo, irmão? Então a gente está se preocupando, tem muita gente se preocupando com as coisas materiais, esquecendo Deus. E perdendo até a vontade de ir para o templo orar, perdendo a vontade de ler a Bíblia, perdendo a vontade de orar, perdendo a vontade de adorar a Deus. Relaxou-se, esqueceu que era da equipe de louvor, esqueceu que fazia parte do ministério da equipe de louvor, né? E agora procurando... Ministério de outros ministérios e outros também. ministérios que tem na igreja, e agora se preocupando com as coisas materiais, onde Deus está dizendo, olha, primeiro lugar é a mim, depois é as coisas materiais. Porque as coisas materiais, irmão, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus mesmo se responsabiliza de nos abençoar. Não é verdade? Então, a prioridade é para o Senhor, né? Não é buscar as coisas materiais, porque tudo isso aqui é passageiro. Isso vai passar, né? Eu vi aí, eu estava até quando eu vi uma reportagem de um médico que se dedicou, está na frente dessa pesquisa da Covid-19, da injeção, né? Da solução, do remédio, né? E um médico com 30 e poucos anos... 28 anos. Morreu. Aí eu disse para a Jussônia assim... Pode falar. Aí eu disse para a Jussônia assim... Mas você vê, a pessoa enfrentar uma faculdade de 5 anos. 5 anos. Enfrentou uma faculdade de 5 anos, estudou. E ainda continuou estudando, porque não só é 5 anos. Se esforçar, dar o máximo, né? Passar por situações difíceis, né? Renunciar às brincadeiras com os amigos, o lazer, né? O lazer em geral, Bebida, né? Os lazer em geral para as pessoas, e só se dedicando nos estudos, se formar, ser um médico e continuar estudando, porque ele tem que sempre estar sempre se renovando, sempre se atualizando na medicina, né? Para ser um bom médico. E com 28 anos, fazendo o que gostava, né? Morreu. Na linha de frente da Na Covid. linha de frente da Covid, morreu. Eu digo, já pensou, a pessoa lutar tanto, se esforçar tanto? Isso é que eu quero que os irmãos escutem. Prestem bem atenção. Se esforçou tanto, buscou tanto, e aí morreu. E o que foi que levou? Nada. Não levou nada, irmãos. Não levou nada. Se não tiver com Jesus, pior ainda, porque nem a salvação obteve. Entendeu, irmão? Então não adianta, porque a nossa vida aqui é passageira. Dê prioridade ao Senhor. Faça a obra de Deus. Adore o Senhor. Pregue o evangelho da salvação. Não se envergonhe de dizer, eu sou um cristão, Jesus te ama. Meu irmão, Deus tem um compromisso com você. Não se envergonhe. Abra a sua boca e louve ao Senhor. Porque nós não sabemos, irmãos, quanto tempo nós vamos viver nessa terra. Nós não sabemos. A vida, nossa vida, o nosso futuro pertence a Deus. A Ele pertence. Ele é o nosso dono. Nós dependemos dele para viver. Em tudo na nossa vida nós dependemos de Deus. Não é verdade? Então, faça a sua parte com Deus. Compromisso que você fez com Deus, faça. Isso eu não só estou dizendo para o pessoal da igreja, nem para mim também, que isso também eu estou nesse meio. Mas para todos que vão assistir essa live depois, né? Essa live eu vi aqui, tem pessoas de São Paulo assistindo, né? E tem pessoas de outros lugares assistindo. Então essas pessoas vão falar para outras pessoas. Dê prioridade ao Senhor em primeiro lugar. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã, com o que vou comprar amanhã, né? Não se preocupe. Se preocupe com hoje. Faça a sua parte, ore. Leia a palavra, louve ao Senhor. Faça parte do culto da escola bíblica dominical, o culto da noite. Faça a sua parte. Como um verdadeiro cristão. Não se relaxe, não abandone o seu cargo, como tenho visto
pessoas que abandonaram o seu cargo, irmãos. Não só é na nossa igreja, é em todas as igrejas. Essa Covid-19 veio para derrubar muitos cristãos, porque não vigiaram. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Amém? Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Né? Vou passar a palavra à pastora, que ela vai ler a coroa incorruptível, né? Nós sabemos que nós vivemos numa perspectiva de vinda do Senhor Jesus. Apesar que muitas denominações não falam mais em Jesus voltar. Parece que o reino de Deus agora é na terra. Hoje nós temos que ter mais bens, viver mais o material do que o espiritual. É o que nós podemos entender. E segundo o servo do Senhor, Tiago, ele apresenta que nós temos um compromisso com o reino de Deus. E como nós temos um compromisso com o reino de Deus, nós sabemos que nós temos que ter uma certa postura na sociedade. Porque quem olhar para mim, quem olhar para você vai dizer, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai um santo homem de Deus, como a mulher ali viu o servo do Senhor e disse, esse homem realmente é um homem de Deus. E mandou construir para ele lá um quartinho e deu o que foi necessário para ele. E nós também, na nossa vida, sabemos que vem as lutas, vem as dificuldades. Aí, o primeiro ponto aqui fala sobre a coroa incorruptível. É que nós sabemos que para chegar lá no céu, não tem como chegar intrigado da irmã A ou do irmão B. E nós sabemos que tem em vários lugares, em denominações, que tem irmãos, líderes, muitas vezes pastores, diáconos, dirigentes de oração, que são intrigados do outro, porque olha para o outro como se fosse um concorrente. E nós não estamos aqui para ser concorrente, nós estamos aqui para ser irmãos na fé em Jesus. Então ele fala sobre uma coroa incorruptível, porque essa coroa, ela não pode se corromper com as coisas daqui da terra. Se nós nos corrompemos com as coisas daqui da terra, nós não vamos chegar lá no céu. A coroa que nós vamos receber, sabemos que é lá no céu. Mas enquanto isso, ele está tratando dessa coroa e que a palavra nos ensina. Então, essa coroa, nós podemos dizer que é um prêmio espiritualmente falando, é espiritualmente que nós podemos entender. Só sabe quem vive espiritualmente é que vai entender o que é que o servo do Senhor está passando para nós. Então, se essa coroa ela é incorruptível, é que eu não deixei me contaminar com certas coisas que vêm. Ainda ontem eu postei uma história, né, dos Quaker. Eu recompartilhei um líder falando e chamando a atenção do povo para dizimar, ofertar e tudo mais, como aquela pessoa dos Quaker que não podia ir e pediu a Deus para dar condições dele enviar missionários. Então ele fez a parte dele, ele, né, cresceu muito. Também tem um outro lado da história que alguém achava que eles eram uma seita e eles foram muito perseguidos. Eu conheço as duas versões das duas histórias dos Quaker, né, que assim, eu aprendi com o colega pastor Enoque, nós conversando quando íamos para o seminário, e ele disse, Gil, você sabe a história dos Quaker? Isso faz 18 anos, e parece para mim que foi ontem. Tem história que para mim é assim, você conta e eu memorizo, gravo muito bem. Ele contou a história dos Quaker, contou as perseguições deles também, que eles foram tidos como uma seita, era uma seita que estava, né, chamava uma nova seita, mas desde que era um propósito de Deus na vida dos Quaker para levantar missionário. E ele escutou uma pregação de um grande homem de Deus, vamos dizer, um avivalista, e como ele teve a mesma doença do pai, ele não pôde ir. Então, uma coroa incorruptível. Então ele disse, já que eu não posso ir, eu quero que o Senhor me dê condições para eu enviar pessoas
através das minhas condições financeiras. Então ele se levantou e fez, como também a Colgate aqui no Brasil, também tem uma história. Então essa história eu já conhecia, só que eu não vou fazer dessa história, que é a história de cada um de nós. Eu sou dispenseira, você é dispenseiro da obra do Senhor. E nós temos que ir. Só quando nós não podemos ir, Deus vai colocar no meu e no teu coração como nós devemos administrar. É Deus que vai colocar, não vai ser alguém que vai chegar e dizer você tem que fazer desse jeito, não. Não é assim, é Deus que fala, como falou no coração dos Quaker e daquele da turma da Colgate. Aí nós vamos dizer uma coroa incorruptível, uma coroa que não se contaminou, irmão. Nós estamos aqui para não se contaminar com as coisas, porque vem muitas ofertas para a gente, vem muitas coisas para nos enganar, vem muitas coisas, mas nós temos que saber que nós temos que combater contra essas hostes do mal. Vem de várias formas, vem fantasiado daquilo que você mais ama e mais gosta. Temos que ter a sabedoria. E você tem que resistir. Vamos lá dizer que você ama chocolate. Você é um chocolatra. Então, eu não estou dizendo que comer chocolate é pecado, entenda? Eu estou dando um exemplo de alguma coisa que você não consegue resistir. Então, o inimigo já sabe o seu ponto fraco, ele vai lá e lança para você. Vamos dizer que seu ponto fraco é pão, né? Pão, que quem é de nós que não gosta de pão? Todos nós gostamos de pão. E depende, uns gostam do pão Recife, outros gostam de pão francês, outros gostam de pão doce, cedinho, e assim vai os pães da vida. Então, se ele sabe que você tem aquela fraqueza, ele vai jogar para você a fraqueza. Então, você espiritualmente estando forte na palavra, é forte, também, em outro ponto, na oração, você estando forte no louvor, você estando forte e renunciar às coisas, porque é renúncia. É renúncia, irmão. Aqui nós temos que renunciar, porque as coisas, para nós, humanamente falando, é muito bonita. É muito... Porque a gente conhece o que está aqui às nossas vistas. Lembra que Eva gostou do que ela viu. E o que ela viu chamou a atenção dela. E foi onde ela errou. Então, as coisas que a gente vê é o que a gente quer se agradar. Então, a nossa coroa, ela não pode estar corrompida com as coisas. Ora, eu não vou para EBD porque não é bom. Eu sei que muitos pastores já aboliram a EBD há muitos tempos atrás. Já quando eu fazia seminário, já tinha sido abolida a EBD. Colegas meus diziam assim, quando eu assumi o ministério, eu vou tirar a primeira coisa da igreja é a EBD, porque não tem necessidade dos crentes estar domingo de manhã, no lugar de ir para uma praia, no lugar de ir para um lazer, no lugar de ir para o futebol, está dentro da igreja aprendendo a Bíblia. Já tem domingo de noite, então não precisa. Eu não pensava assim, mas eu também ficava calada. Dizer isso daí não tem noção do que é uma EBD. É uma escola. E é uma escola de edificação na palavra. Então a gente tem que estar pronto para receber justamente esses combates espiritual que vem para nos enganar. Então nós temos que valorizar a nossa escola bíblica dominical. Ela foi criada há muitos anos, irmãos, há muito tempo. Então se nós deixarmos ela cair, nós deixarmos ela parar, requer de nós, Deus vai cobrar de nós esse compromisso. Deus vai cobrar de nós. Então é a escola que edifica, é igual o culto de doutrina. Você tem direito a questionar, você tem direito a perguntar. Agora você não está podendo perguntar, mas você pode usar aqui. Eu estou vendo os irmãos que saudam, os irmãos que dão a paz, eu estou ouvindo aqui, e estou percebendo, então eu vejo que estão. Se tiver pergunta, a gente vai responder. E dentro da medida do possível, nós iremos fazer. Já tem outras pessoas, não. Primeira coisa, corta logo o comentário. Tira os comentários, aí você não pode nem comentar nada, você não pode falar nada. Eu sei que tem isso porque eu participo de certas lives e eu vejo que tem aquele ponto lá que não pode. Eu já sei o cantinho que eu posso fazer pergunta. Tem o cantinho que tem a caixinha, que tem a interrogaçãozinha, eu vou lá dentro e vou fazer minha pergunta. Então, eu já sei disso. Então, se nós estamos aqui para ter uma coroa incorruptível, e por que nós vamos nos corromper com as coisas que vêm e nos atraem? Porque a gente fica
sem ir à casa do Senhor, a gente fica sem adorar ao Senhor, a gente fica sem orar ao Senhor, sem ler a palavra, sem alimentação. Não quero dizer que quem ficou em casa ficou sem fazer isso, não. Eu quero dizer que a tendência das pessoas é enfraquecer, mas espiritualmente falando, nós temos um prêmio e nós temos que correr atrás desse prêmio, como o apóstolo Paulo disse: combata o bom combate, corra, porque você tem, é como um atleta, ele fala, que corre atrás de ganhar o quê? A sua medalha. E quer ganhar a sua medalha. Tem gente que só se conforma com a de primeiro lugar, né? Tem gente que se conforma com a de segundo lugar, e outro de terceiro lugar, e tem uns que não ganham nada, né? Não ganham nada. Mas está ali simplesmente pelo fato de competir, de estar ali dizendo: eu quero fazer o melhor. Então, quando nós falamos também sobre a coroa de glória, na palavra está dizendo sobre uma coroa de glória, é a coroa de quem serviu ao Senhor, realmente serviu com alegria ao Senhor. Então, essa coroa de glória, só quem vai ganhar é aqueles que serviram realmente ao Senhor. Uma coroa de glória. Então, se eu servir ao Senhor, eu fiz minha parte. Aí tem, nessa coroa vai ter galardões, né? Vai ter muitas coisas que está tudo lá em Apocalipse. A gente vai associando nos outros, vamos dizer, nos outros livros da Bíblia, e a gente vai encontrar respaldo para tudo isso que a gente está estudando. Então ele diz que é um prêmio, que é o serviço daqueles que são os obreiros, aqueles que estão empenhados na obra. Então aqueles que estão prontos para estar pregando a palavra de Deus. Então, vamos lá. Eu tive um encontro com um clínico geral. Marquei o clínico geral. Nós fomos, eu, o diácono Adeval, e nós fomos o segundo a ser atendido. E quando nós entramos lá, o médico disse assim: eu me lembro da senhora, a senhora é pastora. Ele é médico, vamos dizer, da família de Adeval, ele já era médico, né, dos Marques. Então ele era conhecido das antigas, conheceu o Adeval adolescente. Aí ele disse o seguinte: olha, esse homem que acabou de sair, ele é pastor. E ele trabalha em 14 presídios. Ele trabalha em 14 presídios. Ele disse: a senhora, por que não vai para os presídios? Eu disse: porque o chamado dele é para presídio. O meu chamado é para outra área. Então, cada um tem um chamado. E cada um tem o seu chamado específico, né? Se é o ministério comunitário, vai trabalhar com o ministério comunitário. E assim eu fui explicando para ele, porque ele é amigo do evangelho, ele visita a igreja evangélica, tudo. Então ele achou interessante, porque aquele pastor trabalha em 14 presídios. Aí eu disse: olha, também tem o capelão, então tem que fazer capelania e pode trabalhar em presídio, em hospitais, em ONG e tudo mais. Eu fui explicar tudo isso a ele, porque ele queria saber. Então, a gente sabe que tem um obreiro e ele vai ganhar um galardão, né? Vai ter o galardão. Quem é que não quer ganhar um galardão de Deus? Quem é que não quer ganhar? Eu com certeza quero, você com certeza quer, mas é daquilo que nós fazemos. Então, muitas vezes, nós não pensamos no que nós estamos fazendo. Lembre-se que é o seguinte: a semeadura a gente semeia hoje para colher daqui a 20 anos. Né? Teve um homem que estava plantando um pé lá de uma planta que só nascia com 90 anos, só dava fruto com 90 anos. E alguém perguntou a ele: por que o senhor está plantando, se o senhor não vai colher nenhum fruto desse? Ele disse: eu estou plantando porque as gerações posteriores que vieram após mim vão colher desse fruto. Então, essa palavra, ela é assim, ela é pura, ela é verdadeira. Nós estamos semeando hoje na nossa escola bíblica dominical para no futuro vocês, seus filhos, né, seus netos, estarem já colhendo o resultado do que nós estamos estudando hoje. Aí ele disse: nós vamos ter uma coroa de vida, né? Lá no céu não vai ter mais morte, irmão. A palavra diz: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou. Então, é normal nós, enquanto estamos aqui, ter medo da morte. Mas por quê?
Porque a morte, ela faz parte da nossa história. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós só vamos sair daqui através da morte ou trasladado quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então ele pergunta, ele afirma, vocês vão ter uma coroa da vida como premiação. Ele está falando sobre os prêmios que nós vamos receber. Então, se é coroa de vida, quando nós estivermos aqui, a nossa vida, a nossa esperança, estar no Senhor Jesus, aqui e agora, e para sempre, irmãos, é para sempre. Não é desanimar dentro dos obstáculos, não. Eu estou há 36 anos no Evangelho, o Evangelho entrou em mim, e eu no Evangelho, os dois se complementou, e assim Cristo trabalhou na minha vida. E o meu prazer, nenhuma vez, nenhum momento de todas as lutas, de todas as provas, como diz um cantor, né? Armando Filho, de todas as provas que eu já passei, é muito difícil, mas a gente tem que ouvir as acusações e as lembranças vêm, mas a gente tem que permanecer no Senhor. Depois ele diz que nós vamos ter uma coroa de justiça. Uma coroa de justiça. Lembre-se que Deus é justo. Deus não tem um culpado por inocente. Aqui, a justiça da terra, muitas vezes, tem gente que é inocente, que vai preso, que acontece. Eu postei esses dias um pastor, que uma pessoa levantou um falso contra ele, e lá no presídio tiraram a vida dele. Né? Tiraram a vida dele, porque acreditaram que ele tinha feito aquilo que a pessoa tinha dito. Mas a resposta vai vir de quem, irmãos? De Deus. Deus com certeza, Deus vai dar a solução e vai dar a resposta. Então, uma coroa de justiça. Né? Deus não tem culpado por inocente. Também nem pense que você fazendo algumas coisas, você vai agradar a Deus e vai dizer a Deus, é assim porque eu estou fazendo desse jeito, não. Também nós teremos uma coroa de alegria, irmãos. Quando chegar lá no céu, as coisas é tudo diferente. E aqui também nós pensamos, glória a Deus. Na terra, a nossa alegria é ganhar vidas para Jesus. Você tem que ter esse prazer de ganhar vidas para Jesus, de pregar o Evangelho. Eu tenho que ter esse prazer de ganhar vidas para Jesus. Então, não se conformar em ficar parado, ficar estático, sem fazer nada, mas fazendo o reino de Deus ser conhecido. Não ter medo do que foi proposto, do chamado, né? Do ministério que Deus colocou na sua mão, da pregação do Evangelho que Deus colocou na sua mão, do ministério de ser pregador, do ministério de ser um levita, do ministério de... Porque a gente vai olhar, todos nós temos uma função a fazer na casa do Senhor. Todos nós temos um cargo na casa do Senhor. Então, do zelador, do porteiro, de tudo, até onde chegar o departamento, nós podemos saber que tudo Deus tem um propósito. Então, nós temos mais do que nunca de ter essa alegria. Pense aí, você chegar no céu e o Senhor dizer, venham benditos do meu Pai para o reino eterno que está preparado para você. Aí agora você vai receber uma coroa e nessa coroa você vai ter aquelas coisinhas de enfeite na coroa, porque você ganhou vidas, nós chamamos os galardões. Então você ganhou tantas vidas, sua coroa vai estar bem enfeitadazinha. Aí alguém diz assim, eu fico feliz só em ganhar a coroa, né? Trabalhou também, né? Não só nem a vida, mas como fez a obra do Senhor, trabalhou, eu fico feliz só em ganhar a coroa, ou ter o meu nome no livro da vida. Mas o servo do Senhor, Tiago, está dizendo, olha, não fique parado, faça alguma coisa, trabalhe para o reino de Deus, mostre que você é diferente, faça o nome do Senhor ser conhecido. Então, essa coroa de alegria você vai ter porque você pregou o Evangelho, vai ter a certeza. Não importava se era um mendigo, não importava se era um rico, não importa quem seja, criança, né? Se é uma criança, é muito bom a gente estar trabalhando para a obra de Deus.
Aí o segundo ponto da lição diz assim: a força destruidora da cobiça. A tentação em si não é pecado. Então nós sabemos que a tentação ela vem. Todo dia vem a tentação. Tem ser tentado é estar com ela aqui na cabeça. A tentação é você pensar. Você pensou, você quer, tá aqui na cabeça. Né? É como o id, o ed e o superego. O id diz eu quero. Pensou eu quero. Mas o ego diz assim, você não pode. Por que você não pode? Aí eu vou para a luz da palavra, né? Que isso daí é de Freud. São os três, porque Freud explica bem direitinho. Aí diz, você não pode. Você não pode. Aí o superego vai dizer, você não pode. Porque a Bíblia diz que o compromisso seu é assim. Eu estou trazendo a luz da palavra de Deus, né? Não estou trazendo essa conjectura do id, ego e superego dentro daquilo que Freud explicou e eu dentro daquilo do meu conhecimento de psicologia, que eu fiz psicologia e dentro de teologia, eu estou explicando o que é que acontece. Porque o id é imediato. O id quer porque quer e quer fazer. Tem gente que não pensa não. O id é assim, eu quero e vou e pronto, acabou-se. Aí depois quando faz, se arrepende, né? Que é o ego que entra em ação. E agora, porque eu fiz isso? Meu Deus. Aí o superego vai dizer, tá vendo aí? Se você tivesse parado um pouquinho mais e tivesse pensado mais, aí eu ia responder ao id e ao ego. Ia dizer, vocês não podem fazer por causa disso, por causa da palavra. A palavra ensinou. Homens de Deus venceram por causa da palavra. E Jesus fez assim. Então, o superego, ele vai mais além e responde mais além. Então, esses três fazem parte daqui, ó. Da nossa mente. A gente tem o id, o ego e o superego. Né? A gente age muitas vezes pelo coração, pelas emoções. Então, a gente tem que agir de acordo com a palavra de Deus. Procurar ouvir o que a palavra diz. Então, a tentação vem. Mas você pode descartar a tentação. Amém. Glória a Deus. Eu posso viver sem isso. Você pode dizer muito bem. Eu posso viver sem isso. Eu vivi a vida inteira sem isso. Vamos dizer, um exemplo, eu, quando alguém mandava eu acender um cigarro, eu ia, acendia lá no fogão. Riscava, acendia a boca do fogão, botava o cigarro lá e entregava a pessoa. Então, muitos dos meus irmãos faziam o seguinte, ia lá, acendia, ia lá, entregava a pessoa, então ficou viciado. Eu nunca fumei. Por quê? Porque eu não sentia esse prazer, esse gosto, eu não quis provar. E não admitia que ninguém fumasse perto de mim. Eu dizia que era um mau cheiro, pronto. Então, isso daí eu resisti. Na minha fase, minhas amigas fumavam e tudo, dizia que era bom e tudo. Para mim, eu nem chegava perto delas. Então, bebida, ver as bebidas, também não quis. Então, assim, foi uma opção minha, porque eu tinha conhecimento da palavra. Não obedecia por completo, mas já tinha conhecimento daquilo que Deus falava através do meu pai. Então, quando você resiste ao pecado ou à tentação, isso se transforma o quê? Um desvio do mal. Você se desviou do mal. Isso daqui não serve para mim. Por que não serve para mim? Por causa disso, disso e disso. Então não serve para mim. Então vem muitas coisas para a gente. Principalmente quando nós somos adolescentes, quando somos jovens, somos curiosos, somos aventureiros, queremos descobrir, queremos mostrar que nós somos aqueles que sabemos tudo. Então procura ouvir. Então nós temos que ouvir qual foi o padrão estabelecido por Deus. Porque, irmão, nós estamos aí no padrão segundo o mundo. E muita gente está no padrão segundo o mundo, fazendo a vontade do mundo. Eu vi uma mensagem, assim, uma palavra do pastor Lucinho, que ele diz assim, morre dizendo que é ovelha, mas vive diretamente sem o quê? Sem a lã. Está tosado direto. Então, a ovelha sempre cria a lã para cobrir o seu corpo, mas está com o corpo desnudo, andando de qualquer jeito, ainda está dizendo que é a ovelha do Senhor. Então, a ovelha do Senhor não tem prazer de estar
mostrando o seu corpo. Eu tenho prazer de estar nos atos do Senhor e na presença do Senhor. Então, não procura se desviar dos padrões estabelecidos por Deus. Então, tem um desejo, né, que o id e o ego e o superego, o id é desejo, deseja, está sempre desejando alguma coisa. Quando a gente pensa em desejo, o que será para você desejo? O que é que você deseja, né? O que é que você quer como desejo? O que é que você pensa em desejo quando fala a palavra desejo? Tem várias configurações para a palavra desejo. Tem gente que deseja uma comida especial, uma comida assim. Tem gente que tem desejo de estar com alguém amado, né? Tem gente que tem um desejo de ter vamos dizer, uma roupa especial. Tem gente que é a casa super arrumada, elegante. Então vai por aí, são várias formas diferentes. Mas cada um é cada um, né? Porque cada um tem a sua singularidade. Cada um é diferente do outro. Então, nem sempre nós vamos estar contente e satisfeito. Nem sempre. Quer dizer que nós temos que aprender que todo dia eu vou ter minha dificuldade. E por a minha dificuldade eu não vou estar satisfeita com as coisas, não. Tem dia que eu quero chorar, tem dia que eu quero rir, tem dia que eu estou de cara mais feia, tem dia que eu estou mais desanimada. Mas nem por isso eu estou deixando de viver a essência do que Deus tem para a minha vida. Então eu tenho que saber que tenho vários problemas, mas eu não posso deixar os problemas me abater. Então, eu tenho que saber de uma coisa. Eu primeiro preciso me conhecer. Como é que eu sou, né? Como é que eu sou? Como é meu temperamento? Então, se eu sei que eu tenho um temperamento forte, eu vou trabalhar o meu temperamento. Eu vou pedir a Deus que trabalhe no meu temperamento. Lembre-se também que tem coisa que Deus tira e tem coisa que Deus não tira da gente, né? Que é da genética. A gente tem coisas que é da genética, é da família. Então a gente tem que pedir a Deus para tirar essas coisas que vêm sobre nossas vidas. Então tem gente que é ambicioso. A ambição é pelas coisas mais materiais do que as coisas espirituais. Tem gente que tudo vai só para as coisas materiais. E a espiritual, nós temos que fazer o quê? O equilíbrio da vida. Então eu tenho que ter material e eu tenho que ter espiritual. Porque senão, se eu não tiver o material, eu não como, eu não me alimento, eu vou ficar com fome, eu vou ficar raquítico. A mesma coisa espiritualmente. Se eu não comer, eu vou ficar raquítico, eu vou ficar fraco, vou ficar tudo. Então nós temos que ter esse equilíbrio, esse balanceamento. Nós temos que fazer. Então é necessário. Então nós temos que governar a nossa vida. Governar a nossa vida, irmão. As decisões que nós tomamos, a gente pensa assim, quando eu fizer 18 anos eu vou fazer assim, assim, quando eu fizer 18 anos eu sou de maior, meu pai, minha mãe não mandam de mim, tem uns que saem de casa, tem uns que vão viver a vida, depois diz assim, poxa, meu Deus, por que eu fiz isso com meus pais, né? Porque eu errei tanto e não procurei ouvir mais eles. Eu podia ter ouvido mais os meus pais, porque eles tinham experiência, ou eu podia ter escutado meus avós, que eles tinham mais experiência do que eu, porque muitas vezes os pais não têm como ensinar com tanta legalidade, com tanta força, com tanto afinco, mas a gente tem que saber que existe um Deus que está sob o controle de tudo. Amém. E nos orienta em tudo. E Ele deixou o seu servo para nos ensinar. Tanto o Tiago, como o autor desta revista, ele traz para nós que nós devemos saber que temos uma existência humana. E quando nós estivermos aqui, nós existimos. E nós temos que sobreviver, não é ficar sobre as fotos, como é que diz? Ficar sobre as sobras da vida, não. Nós temos que saber que nós temos coisas novas e boas no reino de Deus para ser vivida. Então, o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor mudou a minha vida, como mudou a de Adeval. E nós éramos totalmente diferentes um do outro. E Deus nos uniu, trouxe de longe, né? Ele aqui e eu longe, mas o Senhor fez
Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu gosto muito de vários pensamentos, e o autor fala sobre Moody, que esse Moody foi um grande pregador, né? Foi aquele que viveu mais de fé, viveu mais de oração, mais de perseverança, e ele diz que a tentação, ela vem carregada de quê? De pecado. Por que vem carregada de pecado? Porque as pessoas cedem à tentação. Enquanto for tentação, não é pecado. Mas quando a pessoa cede à tentação, aí ela começa a pecar. Então, nós sabemos que Tiago estava ensinando para o povo de Deus e também está ensinando para nós, né? Que ele diz que Deus não deixa ninguém ser o quê? Tentado, né? Deus não leva ninguém diretamente pelo mal. Não é Deus que leva o homem para o mal. É o homem que faz a escolha de ir para o mal. Lá no Éden foi o homem que foi para o mal. Lá em Noé foi o homem que procurou o mal. Lá em Ló foi o homem que procurou o mal, o pecado. Aí se nós formos olhar e apontar para onde cada um viveu, eu estava lembrando agora de Noé, quando o povo, os descendentes de Noé, estavam já outras gerações, ele construiu Babel, sem perguntar a Deus, aonde veio justamente a confusão das línguas dentro da Torre de Babel. Eles queriam uma coisa, mas Deus não queria aquilo dali. Ele não queria separar, assim, povoar a terra como Deus mandou. Então, assim, uma coisa é eu pensar, outra coisa é eu agir, é eu fazer. É diferente. Aí eu estou executando a desobediência para com Deus. Agora, se Deus mandou você ir, e Deus falou com você, ai de você se você não vai. Ai de você se você não faz. É justamente com Deus e você. Então, nós sabemos que Tiago diz que Deus não nos impulsiona para o mal. Somos nós mesmo que decidimos ir para o mal. Então, nós decidimos e seguimos para o mal. Agora, Deus é aquele que nos dá livramento, é aquele que tem misericórdia, né? É aquele que quer tudo. Agora, Deus é imune do mal. Deus é imune. Você sabe que é imunidade. O diácono Adeval quer seguir na lição, porque a hora está seguindo. Vamos lá. Aí vamos lá. O processo de gestação do mal no interior humano. O diácono Adeval vai explicar. Esse é o terceiro ponto da nossa lição, viu, irmãos? Que é na página 22, né? Para a gente encerrar essa quarta lição. Aí diz assim, ó, o processo de gestação do mal no interior humano. Tiago 1, do 14 ao 15, né? Diz assim, os dois verbos gregos usados no texto eram usados pelos caçadores e pescadores para atrair as presas e tirá-las do seu esconderijo, atraindo-as para armadilhas, redes ou anzóis, num processo de atração das vítimas. Segundo Tiago, algo semelhante ao processo de gravidez, o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Tiago 1, 15. O segundo verbo podia se referir aos atrativos de uma prostituta. Nesse caso, descreve o resultado de ceder às suas tentações. O livro de Apocalipse, por descrever as últimas formas de sedução do mal no mundo, utiliza os mesmos dois verbos com frequências. Apocalipse capítulo 2, verso 20, o 13, 14, o 18, 23, o 19, 20 e o 28. São referências da Bíblia, né? Quando a gente estuda a lição. O primeiro efeito da concupiscência é tirar o homem de seu repouso original.
segundo é atraí-lo para a armadilha definitiva, olhando para o pecado de Davi, com Betseba, segundo Samuel 11, de 1 a 5, podemos perceber claramente este processo de gestação do mal, né? O ociosidade era primavera, abril, maio, depois da chuva, o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas Davi ficou em Jerusalém. Verso 1 de 2 Samuel, do capítulo 11. O que é estar ocioso, Diagonal Eval? Ocioso. Davi estava ocioso. Ansioso é querer fazer alguma coisa, né, irmãos? Não é verdade? E ele, como diz aqui, né, na primavera, depois das chuvas, né, o tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi, o que aconteceu com Davi, ele não foi, ele ficou em casa. E diz o texto que no terraço do seu palácio, né, ele estava passeando, né? Ele estava passeando. E ali viu uma mulher bela, bonita, atraente. Entendeu, irmãos? E ali o que foi que aconteceu? Ali foi um caso verídico, histórico, profético, né, que aconteceu, e a Bíblia nos mostra que ele olhou para aquela mulher e ele gostou, desejou. Olhou a primeira vez, com certeza continuou olhando, e veio a tentação e ele cedeu à tentação. E ele mandou buscar aquela mulher para si. Ele era rei, né? Como um rei tinha poder, tinha autoridade para fazer o que queria, entendeu? E o que foi que aconteceu? Ali ele desejou aquela mulher. Deixou a concupiscência dos olhos entrar na vida dele. Exatamente, né? Na verdade, esqueceu Deus naquela hora, né? E entrou na vida material, com certeza. Deixou a espiritual. O desejo, né? O espiritual, que é o importante, né? Como a palavra do Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e Davi ali, com certeza, ele deu lugar à carne e começou uma grande, não digo provação na vida de Davi, porque ali ele procurou a prova. O caso de Davi nessa situação, irmão, ele não foi provado por Deus. Ele procurou a prova. Tem situações que a gente é provado por Deus e tem situações que a gente procura a prova para a nossa vida. A gente procura os problemas para a nossa vida. Eu quero deixar aqui bem claro a situação de Jó e a situação de Davi. A situação de Jó foi completamente diferente. O que aconteceu na situação de Jó? Jó não procurou aprovação para ele. Jó não procurou problemas para ele, lutas para ele. Foi o diabo, né, que foi lá, falou com Deus. Deus procurou, viu meu servo Jó? Mas tu desse toda a riqueza a ele tem do bom e do melhor. Por isso que ele é fiel a ti. Aí o que foi que aconteceu? Ali. Se ele estivesse indo para a guerra, teria evitado muitas coisas. Exatamente. E o que foi que aconteceu? Deus, né, permitiu a prova sobre o seu servo Jó. Deus se responsabilizou pela vida de Jó. O caso de Davi, né, foi completamente diferente, como a irmã disse aqui, né? Se ele tivesse ido para a guerra, não teria acontecido o que aconteceu. Por quê? Porque ele não tinha ficado no palácio. Ele não ia passar pelaquela situação, porque ele estava com a mente preocupada na guerra, né? Fazendo o papel dele, de responsabilidade dele como rei. Porque naquela época, quando havia guerra, o rei tinha que estar lá. Mas ele ficou ansioso e ficou em casa. E por ficar em casa, ele deu brecha, né? E aconteceu que ele procurou uma coisa muito séria para ele, né? Ele procurou a luta, ele procurou
a tempestade na vida dele. Ele foi que formou essa tempestade na vida dele. Também tem outro porém. Se ele tivesse visto a mulher e tivesse tirado os olhos e não visse mais, né? Porque, como diz a palavra, a tentação, tentar, a pessoa ser tentado não é pecado, mas ele ali viu e deu lugar ao pecado e cedeu o pecado. Ele continuou olhando, né? E ele gerou o pecado na vida dele. Então, que nessa parte aí, irmãos, a gente vê uma coisa muito séria para nossas vidas. Que às vezes Paulo diz assim, ó, se for possível você tem que correr do pecado. E Davi não correu do pecado. Davi, ele foi abraçar o pecado. Ele abraçou o pecado. Ele não resistiu à tentação, né? E ele concebeu o pecado. A gente não vai mais adiante, porque os irmãos já conhecem essa história, né? O que aconteceu, né? Em tudo isso. E a gente vê duas pessoas inocentes morrerem, que foi a criança e Urias, o servo de Davi, né? O oficial de Davi, Urias, morreram, né? Como diga assim, morreram de graça, né? Mas, o esposo de Betseba, né? Mas o Davi pagou um preço muito grande, né? Aí vamos para a conclusão aqui, né? Devemos esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações desta vida presente, pois importa entrar para o reino de Deus através de muitas tribulações. Atos 14, 22. Prosseguir em meio a grandes sofrimentos. 1 Pedro 5, 8, 9. Mas certo de que o mal, embora pareça descontrolado no mundo, está sobre a alçada de Deus e é usado para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito, né? Romanos 8, 26, 28. Deus é imune ao mal e com ele lida sem se comprometer, o que não acontece com os seres humanos, que acabam enredados por eles. Gênesis 3, 4, 6. Que possamos lutar incansavelmente contra as tentações, procurando aprender do Senhor quando somos provados, né? Temos que aprender do Senhor quando somos provados. Então, irmãos, a nossa mente, ela tem que estar ligada com Deus. A gente vê, a pastora falou sobre o caso de Eva, Adão e Eva, que Eva olhou para o fruto, gostou e comeu. Mas não foi tão assim. Ela olhou para o fruto, mas para ela comer aquele fruto, ela foi tentada. Induzida. Né? Ela foi tentada pelo diabo. O diabo induziu ela a comer aquele fruto, porque não foi assim ela olhar o fruto e pegar e comer, não. Porque ela tinha uma ordem, Deus deu uma ordem a Adão, né? Para não comer o fruto da árvore da vida. E com certeza, eu sempre digo, irmão, o diabo, eu acredito que procurou Adão, mas não pegou Adão. E foi atrás da mulher. E ali fez que a mulher concebesse o pecado. Entendeu, irmãos? A mulher foi mais frágil, né? Não vou dizer fraca, foi mais frágil. E ali foi ganhada pelo inimigo por palavras. E ali ela cometeu o erro e fez o homem pecar. E foi por isso que eles perderam o privilégio de viver ali no Jardim do Éden. Mas tudo isso, irmão, tudo isso tinha que acontecer para que chegasse até nós, né? Para que chegasse até nós. É um ensinamento para nossas vidas, para nos despertar e obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela é verdadeira, ela é a bússola para o nosso caminho para os céus, né? A corrida, né? Para nós chegarmos ao céu, né? Lá em 2 Timóteo 4, 7, Paulo diz, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele enfrentou todas as dificuldades da vida, né? Passou por várias tribulações, passou por situações terríveis, sofreu também, né? Teve momentos felizes, teve momentos alegres, teve momentos de tristeza,
de lutas, de sufoco, mas ele não desistiu, né? Ele foi um atleta que foi até o fim. Então essa corrida aqui, né, de competição, né, todos nós vamos receber, aquele que chegar até o fim, aquele que chegar até o fim, que não negar a sua fé, né, que permanecer até o fim com fidelidade com Deus, obedecendo a Deus, não negando a sua fé, ele vai receber o seu prêmio. Amém. Né? É uma competição que todos que não negar a sua fé, que for fiel a Deus, vai receber a coroa da vida, né? Paulo diz, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira, encerrei a fé. Então, que Deus abençoe cada um de nós. A palavra está com a pastora, né? Para encerrar. Vamos encerrar orando, Deus agradecendo abençoe, a Deus obrigado. por essa manhã, agradecendo cada um que esteve conosco na live, né? Lição 5, A né? paz do Senhor. Próxima semana é a revista Tiago, continua a lição 5. Nós vamos estudar e vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Amém. Pai, nós te bendizemos por essa manhã, por esse privilégio que nós estamos diante de ti, diante do teu altar, diante da tua Amém. presença. Glória a Deus. Agradecemos por essa escola bíblica dominical. Glória a Deus Deus. amado, nos orienta em tudo, nos ensina, nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. E assim nós possamos fazer os teus desígnios, o teu propósito, o teu querer na vida de cada um de nós. Amém. Glória Obrigada, meu Senhor, por essa manhã. Obrigada por cada um que participou, que reservou o seu tempo a estar diante de ti, aprendendo mais da tua palavra. Glória Que a cada Deus. um tenha sido alimentado pelo teu Santo Espírito, Aleluia. em nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder Glória a Deus. e a Glória a Deus. consolação do Obrigado, Espírito Jesus. Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados Amém, na face da Jesus, terra, amém. hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe a cada um. Até logo mais, às 18 horas, onde nós estaremos no culto presencial e no culto da live, né? Senhor te abençoe e te guarde, né? Cada um de vocês, no nome santo de Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor. Até mais tarde. Tchau.